Vamos iniciar agora etapa 5, tomadas e conexões. Como praxe, vamos começar com as definições e conceitos. Os fios fase e neutro são os responsáveis pela alimentação elétrica que proporciona o funcionamento dos equipamentos, enquanto o fio terra garante a segurança das pessoas e da instalação, pois é parte das medidas de proteção contra choques elétricos e subtensões. Então, é importante vocês saberem que o terra ele tem que estar ligado nos equipamentos. O Ministério do Trabalho, quando ele faz auditoria em obra, ele verifica se você está utilizando um disjuntor DDR, se você está utilizando o fio terra e se você tem o aterramento adequado para utilizar o equipamento. Principalmente em containers. Containers são obrigados a utilizar aterramento. Tá? A BNT NBR 5410 determina que os fios e cabos elétricos sejam identificados por cores específicas ou que sejam claramente identificados por outros meios, como anilhas, etiquetas, entre outros. Então, por praxe, a gente utiliza cores que determinam qual é a fase, qual é o neutro, qual é a terra, até para auxiliar numa situação que você não tem um multímetro para medir ali a tensão, para medir se tem corrente, para não levar um choque. Condutor fase, ele é o condutor que está em potencial diferente de 0 volts, podendo então ser 110, 127 volts ou 220 volts, em relação ao condutor neutro. As cores padrões são essas, marrom, vermelho e o preto. Condutor neutro é o condutor que está em potencial próximo a 0 volts. Servirá como ponto de referência de tensão para os outros condutores da instalação. Normalmente, a sua identificação está associada à cor azul claro. E o condutor terra, que é o componente da instalação elétrica, popularmente conhecido como fio terra, ele deve estar ligado ao eletrodo de aterramento, barramentos de aterramento, e deve fazer parte de todos os circuitos elétricos. As cores verde ou verde com listras amarelas são exclusivas para a identificação do condutor de proteção, fio terra. Então, novamente, a fiscalização, órgão público, quando ela fiscaliza a obra, ela vai nos mesmos preceitos da NBR. Então, ela vai verificar se o cabo PP, que é 2P mais T, que seria uma fase e um neutro, junto com terra, estão ligados no aterramento para não ter problema de descarga elétrica em alguma pessoa. Tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer os condutores. Então, quando a gente falou lá na etapa monofásico para disjuntores, bifásicos e trifásicos, começa a fazer mais sentido quando vocês conseguem entender que uma fase por si só ela tem uma determinada potência. Porém, existem equipamentos, principalmente industriais e comerciais, que eles exigem uma potência maior. Então, o próprio equipamento ele vai dar a condição de colocar pinos de fases a mais. Quando você compra uma tomada tipo stack 3P mais T, isso quer dizer o quê? Que são duas fases e um neutro e um terra. Para quê? Porque aquele equipamento ele necessita de uma potência maior que uma fase por si só não consegue dar. Então é importante a gente saber se o equipamento necessita de uma fase, duas fases, três fases. E também pelo fato de ele exigir mais fases, ele consome menos energia, porque as fases, quando é trifásico, bifásico ou trifásico, elas são 220. Então são 3 fases de 220. Então a utilização, em relação aos condutores de fase e neutro. O padrão é ter uma fase 110 e 220. Isso todo mundo já está ciente.
onde tem uma fase e um neutro. Tá? O neutro é o retorno. Na maioria dos casos, as tomadas são encontradas com dois pinos. Esses dois pinos são relacionados à fase e a neutro. Quando há o terceiro pino, esse será a terra. Quando o equipamento necessitar de mais fases, ele terá mais pinos. Quanto mais pinos de fase ele tiver, menos consumo de energia ele vai ter. Lembrando, se um equipamento não tem o terceiro pino e a fiscalização identifica esse equipamento dentro da obra, eles vão solicitar a substituição do equipamento. Então não arranquem o terra para ele encaixar numa tomada que não tenha a opção fêmea para encaixe do terra, porque isso pode prejudicar a obra lá na frente quando houver a fiscalização. Agora nós vamos falar sobre tomadas. Tomadas todo mundo conhece. É só uma definição, um conceito que é importante a gente saber. Tomadas nada mais é do que um dispositivo que permite a conexão de um aparelho elétrico com a rede elétrica que fornece energia. Ponto. Essa é a definição mais importante que todo mundo precisa saber. Conforme eu já apresentei, nós temos tipos de conexões: monofásica, bifásica e trifásica. O que muda de uma para outra são as fases, a quantidade de fases que cada uma tem, e isso influencia na potência que ela consegue fornecer. Os princípios de funcionamento das tomadas. Então nós temos a tomada comum dentro de uma residência, dentro de um comércio, qualquer ponto, onde há um suporte que você encaixa, parafusa e depois você põe a placa. Essa placa ela é esteticamente alterada de acordo com o design, de acordo com o gosto de cada um. Mas o princípio é o mesmo, encaixar a tomada com 2, 3 pinos para ligar algum equipamento. Em relação à residência, então a placa ela é muito comum você colocar de acordo com o gosto do cliente, tá? Isso é só uma informação a mais para vocês entenderem aí em relação às tomadas. Aí nós estamos falando sobre os módulos, tá? Os módulos é o sistema principal onde tem os furos que são utilizados para inserir os plugs dos equipamentos. São responsáveis pela transferência de energia e tais módulos podem variar de acordo com a utilidade. Por exemplo, temos hoje módulo de USB para ligar diretamente o cabo do celular no módulo. Tipologias. Então vamos falar agora de alguns tipos de tomadas. Então as tomadas de energia possuem diferentes modelos que podem ser encontrados de acordo com a necessidade de adequação do usuário. Desse modo, podemos encontrar modelos dos tipos abaixo. Então temos aí tomada simples, ela é conhecida sendo uma tomada universal no Brasil, claro que em outros países tem outros formatos. Pode ser de 10 amperes, com pino de 4 milímetros, ou 20 amperes, pino de 4,8 milímetros. Então, muitas vezes, você tem um equipamento, você compra um equipamento, principalmente equipamentos que necessitam de mais potência. No caso residencial, um secador de cabelo, o pino dele é mais grosso, então é um pino de 20 amperes. E você compra um adaptador para colocar dentro 20 amperes com saída de 10 amperes. Então você está reduzindo, porém está prejudicando a transferência de energia, porque está vindo menos energia do que necessita. Logo, com o tempo, acaba esquentando a peça, o adaptador, e também danificando o equipamento. Então a gente vai falar sobre as outras tomadas. Tomada dupla. Então a tomada dupla é parecidíssima com a simples, a diferença é que tem duas tomadas no mesmo suporte. Então é conhecida por ser uma tomada dupla ou tomada duplex. Essa tomada traz benefícios por permitir que sejam adaptadas ou conectadas dois equipamentos no mesmo ponto de instalação. Além de que, principalmente no momento da instalação, se tem um ganho de 70% no tempo e diminuição de fios e cabos. Por quê? Porque você está usando o mesmo fio para duas tomadas. Numa obra, você coloca uma tomada, por exemplo, industrial, stack, com duas saídas fêmeas. Usando um fio só, você liga dois equipamentos ou três equipamentos. Se atentando, claro, a bitola do fio, quanto que ela
aguenta de amperagem para aquilo e a própria tomada, quanto que a tomada aguenta. Nesse caso residencial, as tomadas duplas são tomadas simples de 10 amperes. Então logo aguenta ali 20 amperes de uma vez só. Lembrando que o fio ele tem que suportar 20 amperes. Quanto mais tomada você colocar e ligar ao mesmo tempo equipamentos, pode ser que o fio não suporte. A tomada vai suportar, porém o fio não vai suportar. Ele tem um fator de segurança, vai acabar esquentando e com o tempo danificando. Já as tomadas vermelhas, ela tem uma característica muito importante que muita gente não usa. Por exemplo, se sua casa tem o bivolt, então a sua casa tem a fase 110 e a fase 220 fornecida pela concessionária, que também você pode solicitar caso não tenha, você pegar as tomadas que são específicas, por exemplo, se todas 220 você põe o plug vermelho, ou todas 110 você põe o plug vermelho. Isso diferencia uma da outra. E aí a possibilidade de você botar um equipamento que diferente, numa tensão diferente na outra, pode evitar queimar o equipamento. Principalmente quando o equipamento é 110 e você liga em 220 volts. O equipamento queima. No contrário, o equipamento não funciona. Ou ele vai funcionar com baixa produção, baixa energia. Por quê? A tensão não é a pressão da energia que a gente via. Então, se nós temos menos pressão, menos energia chega. Muito comum tomadas com entrada USB direto, para não precisar usar o carregador do celular. Já são vendidos, e entre outros módulos de entrada que cada vez que há uma mudança de tecnologia que necessite, o consumo é muito grande, vai apresentando para uso comum nas residências. Então essas tomadas elas são muito mais relacionadas às residências e comércios do que à própria obra, mas a gente vai chegar lá. Bem, quem nunca viu tomada, filtro de linha, utilizada aí para ligar TVs, um monte de coisa dentro de uma sala, dentro de um quarto. O filtro de linha, ele tem um objetivo muito parecido com o disjuntor, né? Ele tem uma resistência, lembra lá na primeira etapa? Resistência faz uma verificação térmica, caso tenha um excesso de consumo de potência, de amperagem, acima do permitido, ele vai esquentar e vai acabar queimando. Então tem uma lampadazinha que acaba queimando ela, e quando queima não funciona mais o filtro de linha, você só troca essa lâmpada. Então ele é muito importante para controlar esse consumo excessivo que não deveria estar se fosse feito corretamente a distribuição. Tomadas de extensão muito utilizadas aí no dia a dia. Lembrando, quanto mais conhecimento você tem sobre os conceitos e todas as etapas que são apresentadas aqui, consegue identificar que as extensões elas não são adequadas para o uso específico dentro da obra. Então você pegar uma extensão comum para ligar uma esmerilhadeira de 2.200 watts, aí depois uma furadeira de 850 watts, você somar tudo isso, esse tipo de extensão não é o ideal para isso. Agora a gente começa a apresentar as tomadas que realmente nós utilizamos na obra, mas é importante a gente conhecer todas as tomadas. Por isso que iniciamos com as tomadas comuns e vamos agora falar sobre tomadas que nós usamos em obra, em indústria, em equipamentos de grande porte, tá? As tomadas industriais possuem importante função de agir como ponto de conexão para o fornecimento de eletricidade a equipamentos. A mesma coisa de uma tomada comum. Qual é a diferença? A diferença é que ela protege mais. Ela tem uma proteção externa e interna para evitar curtos-circuitos que podem até matar uma pessoa. Então a tomada, a gente chama essa tomada que está aparecendo aqui na foto, tomada tipo stack, ela protege muito mais do que uma tomada normal. Porém, dentro de casa, ela esteticamente e até usualmente ela não é viável. Vamos falar então sobre os tipos de tomada stack. Nós temos aí plug sobrepor, aquele que fixa em qualquer estrutura, plug de embutir, que é colocado o quadro
e dentro do quadro onde passa o fio, só vai aparecer a tampa. Plug móvel, que é o mais utilizado, porque ele pode ser levado para lá e para cá, raspando no chão e tendo uma resistência para isso. Todos esses plug fêmea. E o plug macho que encaixa neles é igual em todas as situações. Além disso, eu vou explicar um pouquinho sobre a proteção. Por que nós temos que usar um tipo de tomada nessa obra? Porque, primeiro, obra pode ser em céu aberto, então pode chover. Então essa tomada ela tem uma proteção contra chuva, proteção contra água, proteção contra uma poça de água que pode estar ali na obra e a tomada ficar ali dentro. Por isso que utilizamos o cabo PP também por causa disso, por causa da proteção. Temos também a proteção contra corpos sólidos, então coisas que podem entrar na tomada, inclusive bichos e organismos, como a gente trabalha em qualquer tipo de obra, vegetação, algum animal, algum inseto pode estar entrando e dando curto-circuito. Temos também, se tiver bem vedado, a imersão dessa tomada, então ela pode ficar até sem querer dentro d'água e isso não vai causar choque. E poeiras em geral, e nós temos aí o pó de cimento, a areia, entre outras coisas que podem entrar na tomada. Então essa tomada protege contra todas essas coisas. Vamos escolher a tomada, porque não é só dizer tomada stack, nós temos que escolher o tipo de tomada stack. Então a gente tem um passo a passo para escolher a tomada stack correta para determinado tipo de serviço, para determinado tipo de situação. Então nós temos aí a primeira coisa, saber o número de polos. Então se nós vamos ter uma tomada, um neutro, uma fase mais um terra, 2P mais T. Se tiver duas fases, um neutro e o terra, 3P mais T, e assim vai. Escolhemos, vamos para a corrente nominal. Então nós já sabemos para que vai servir aquela extensão, aquela tomada. Então, se vai ser 16 amperes, 32 amperes, você vai escolher de acordo com a situação. Próximo passo é o tipo do produto. Então é aquela descrição que eu passei antes. É um plug de sobrepor? É um plug de embutir? É um plug móvel? Então você escolhe de acordo com o que você pode colocar na obra. Depende muitas vezes do cliente. E o quarto passo é a descrição da situação da energia. Então ela é uma tensão de 220, é 110. Hertz, eu falei lá atrás sobre a questão dos hertz. O Brasil normal é 60 hertz, né? A hidrelétrica de Itaipu produz 50 hertz e há conversores que passam para 60 hertz. Então, aqui é 60 hertz. Então, nós temos que escolher ou determinar a tensão mais os hertz. Com esses 4 passos, a gente vai escolher o tipo de tomada. E como nós vamos escolher o tipo de tomada? Então, a tomada ela é caracterizada pelo horário, sentido horário. O que significa isso? Então a gente tem a posição do terra. A posição do terra vai determinar o horário da peça. O encaixe, então o pininho de encaixe para você colocar, ele é conforme o horário da posição do terra. Então se nós temos uma tomada 2P mais T de 210 volts na frequência de 60 Hz, utilizando uma corrente nominal de 16 amperes, nós vamos ter uma tomada de 6 horas. Então, contato terra 6 horas. Então, você vai olhar aqui a tabelinha do lado, está posicionando o terra e o encaixe dela. Então, nós temos de 1 a 12 horas. É o tipo de encaixe conforme a situação. Então, é aí que nós escolhemos corretamente a tomada stack. É conforme a tensão, amperagem, número de polos e a corrente nominal. Em cima disso, você vai escolher a tomada stack com o contato terra na posição horária correta, tá ok? E por último aqui, a gente está dizendo sobre o mínimo de bitola necessária para colocar na tomada stack de 16 amperes, 32 amperes, 63 amperes. Seria 2,5. Por quê? Porque se você fizer a soma de amperagem necessária, um fio de 2,5 seria necessário para uma tomada de 16 amperes e também a espessura dela que o cabo PP
permite ali. Menor, ele vai acabar ficando frouxo e pode soltar um dos fios. E a mesma coisa para o máximo, tá? Tem um máximo, senão ele não consegue nem entrar, você não consegue nem fixar os cabos nos pinos da tomada stack. Então, é assim que escolhe uma tomada stack para a sua obra. Uma coisa importante em relação à tomada stack é a vedação. Então, tomar muito cuidado na obra, principalmente com o eletricista, porque ele pode cortar a borrachinha que determina o espaçamento do fio que vai passar maior do que o fio. Então vai ficar frouxo, vai poder ter a penetração de água por essa entrada e aí sim ocorrer o choque elétrico. Então é importante manter isolado as tomadas. Então a tomada 16 a 32 amperes é uma borracha que você corta ali conforme o diâmetro do fio. E a tomada de 63 amperes, ela já é uma entrada prensa, então ela pressiona o fio para evitar que a água entre. E aqui é uma sugestão de extensão de tomada. Ela é um pouco mais cara, mas tem uma durabilidade muito maior, tem uma segurança muito maior. Você pode utilizar até em outras obras. Então segue a sugestão e acompanhar a tecnologia e as mudanças de cada empresa que produz esse tipo de material, porque pode ter novas coisas que podem ser utilizadas na obra aí para melhorar a produção, desempenho e principalmente segurança dos trabalhadores. Para encerrar, então nós temos dois tipos de tomadas. Tomada de uso geral, que está em torno aí de 10 amperes e são utilizados na maioria dos aparelhos que a gente tem no dia a dia. E as tomadas de uso específico. As tomadas de uso específico, elas podem ser 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes. E se nós estamos numa obra, então nós vamos usar as tomadas industriais. Tomadas, por exemplo, tipo stack. Eu posso usar, por exemplo, para um misturador de argamassa estrutural, uma tomada, ele é bifásico, né, e de 32 amperes. Então você vai comprar uma tomada 3P mais T, 32 amperes, fêmea, tipo stack. E aí você usa no ambiente aberto, pode tomar chuva, não tem problema nenhum, que ele é com isolamento de encaixe. Essa é a vantagem dela referente ao uso de tomadas normais. Ela tem uma proteção a favor da segurança. As tomadas específicas, elas são exatamente as tomadas que você precisa listar qual é a amperagem que ela precisa. Se você for uma tomada comum, acima de 10 amperes, você vai pegar uma tomada de 20 amperes. Você vai ter um pino mais grosso e você vai encaixar numa fêmea de 20 amperes. Agora, tem alguns usos muito específicos, principalmente obra, que nós utilizamos tomada tipo industrial. E assim a gente encerra o assunto sobre tomadas.